Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para poder falar com vocês acerca do casamento cristão. Inúmeros são os casais cristãos que, embora tenham conhecimento da palavra de Deus, que embora conheçam o Senhor e vivam uma vida cristã normal, ainda assim vivem infelizes, vivem uma vida conjugal não muito condizente com os ideais que foram propostos no dia do casamento. Certamente, todos nós, quando nos casamos, fizemos inúmeras promessas de que o casamento seria um ambiente de muita alegria, de muita felicidade, de muita satisfação para Deus e muita satisfação para os cônjuges também. Porém, com o passar do tempo, a rotina e algumas coisas que vão acontecendo, que vão se infiltrando no casamento, porém, com o passar do tempo, alguns dos valores que foram dados ao casal no início vão se perdendo e isso vai fazendo com que o casamento perca lentamente a relevância e o valor um para o outro. Ou seja, os cônjuges vão perdendo o valor um para o outro e o casamento também vai perdendo o valor um para o outro. A razão disso, o resultado disso é que, lamentavelmente, muitos casais, embora cristãos, também acabam se divorciando. Nós queremos utilizar um texto da Palavra de Deus para poder trazer uma luz para todos os casais que desejam reacender a chama do casamento e, principalmente, viver novamente a alegria do casamento. A Bíblia é a Palavra de Deus e, como Palavra de Deus, ela é capaz de satisfazer-nos em todas as nossas necessidades, inclusive na área do casamento. Lucas capítulo 15 é um texto muito importante da Bíblia porque ele apresenta para nós 3 histórias que retratam a obra do Deus triuno em busca do homem perdido. E nós queremos pegar uma dessas 3 parábolas que foram contadas pelo Senhor Jesus para poder destacar alguns princípios importantes para a vida conjugal, que é a parábola da dracma perdida. Queria ler esse texto com vocês. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Vamos tecer alguns comentários em cima dessa rica parábola e ver qual é a relação que ela tem com o nosso casamento. O texto começa da seguinte maneira: ou qual é a mulher? Com essa afirmação, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo que a atitude daquela mulher, a reação de desespero daquela mulher, era uma reação que qualquer mulher teria. Ou seja, aquela reação não foi uma reação específica daquela mulher que perdeu aquelas dracmas. Na verdade, que perdeu uma dracma. Mas é como se o Senhor estivesse dizendo que qualquer mulher, naquela circunstância, teria a mesma atitude. Mas, para que nós possamos entender melhor a atitude daquela mulher, nós precisamos considerar o valor daquilo que ela havia perdido. O texto diz que ela possuía 10 dracmas e ela havia perdido uma dracma. A dracma era uma moeda e ela havia perdido uma moeda de 10 que ela possuía no total. Talvez alguns imaginem, mas uma moeda a perda de uma moeda é suficiente para poder acabar com a alegria daquela mulher? Ela tinha outras 9. O ponto, na verdade, mais importante, não é o valor monetário daquela moeda, mas o significado por detrás daquele conjunto de moedas. Naquele tempo, os casais judeus, quando eles firmavam o compromisso, quando o homem firmava um compromisso de relacionamento com uma mulher, ele dava de presente para ela um conjunto de dracmas que estava envoltos num colar. As mulheres recebiam um colar de dracmas e aquele colar de dracmas era o símbolo da união, da aliança que aquele homem tinha com aquela mulher.
Na verdade, o desespero daquela mulher era o medo de perder o casamento dela. Ela estava a um passo de perder o casamento. Ela estava a um passo de ver o sonho de viver uma vida feliz, o sonho de viver o plano de Deus na vida dela indo por água abaixo com a perda daquela dracma. O fato dela perder uma moeda, na verdade, indicaria para o seu noivo que ela não estava interessada naquele relacionamento. E indicaria também que ela estava pouco importando com aquele casamento. Da mesma forma, nós que somos casados, quando nós nos unimos à nossa esposa, quando nós nos unimos ao nosso cônjuge, nós recebemos das mãos de Deus um conjunto de valores que precisa ser cultivado para que o casamento possa ganhar relevância, para que o casamento possa ter valor e o seu valor não diminua com o passar do tempo. Ambos, marido e mulher, quando estiveram no altar, dando testemunho para todos os presentes e principalmente um para o outro de que viveriam felizes para sempre, receberam em suas mãos um conjunto de valores, valores esses que devem ser cultivados para que o valor do casamento possa ser ampliado, possa ser cada vez maior. Por que as pessoas se separam hoje? Porque o casamento tem perdido o seu valor. As pessoas não acreditam mais no casamento. Mas por que não acreditam mais no casamento? Porque ele perdeu valor, ele perdeu significância, ele perdeu relevância. As pessoas olham para o casamento, até mesmo os casais, e veem como algo de pouco valor. Por que tem pouco valor? Porque se os casais forem olhar na experiência, eles chegarão à seguinte conclusão, de que muitas dracmas foram perdidas com o passar do tempo. E é exatamente a perda desses valores que faz com que o casamento perca o seu valor. Nossa intenção ao falar essas palavras com você que está nos assistindo é te encorajar a olhar para a sua experiência como casal e verificar quais são os valores que você perdeu com o passar do tempo. Uma vez que você identificar esses valores, você precisa agir como essa mulher. Varrer a casa, acender a candeia e procurar diligentemente até alcançar. São inúmeros os valores que fazem com que um casamento tenha valor. Nós queremos citar aqui alguns deles, apenas para poder inspirar você a considerar na sua experiência quais valores você, porventura, perdeu ou talvez esteja a ponto de perder no seu casamento. Nós queremos apresentar alguns valores cristãos, alguns valores que são fundamentais para que um casamento cristão se mantenha saudável. Por exemplo, a comunhão com Deus é um valor que não pode ser perdido. Muitos casais acabam desanimando e acabam perdendo a alegria de estar casado porque perderam essa moeda. Não há mais comunhão com Deus, não há mais comunhão individual com Deus e não há mais comunhão entre o casal e Deus. Então a perda dessa moeda pode tirar a alegria do casamento. Uma outra moeda importante que os casais não podem perder é o respeito mútuo. Quando o respeito acaba sendo perdido dentro do lar, o casamento perde o seu valor. O amor é uma outra moeda também. O perdão, a santidade. Nós que somos casados e somos cristãos, precisamos entender uma coisa. O nosso modelo de casamento não é o modelo que o mundo prega para nós. O nosso modelo de casamento é o modelo que a Bíblia nos apresenta. É um modelo de santidade. O nosso casamento precisa ser um casamento santo, isto é, separado das coisas do mundo. Então esses são alguns valores importantíssimos que nós não podemos perder. O diálogo é um outro valor importante que os casais não podem perder. O afeto, a fidelidade e tantos outros valores importantíssimos que, se perdidos, podem comprometer a alegria do casamento. Se você, por alguma razão, perdeu algum desses valores ou outro valor que você julga importante para o seu casamento, eu quero encorajar você. Não desista dele. Não abra mão do casamento que Deus te deu. Faça como essa mulher. Vá diante do Senhor. Peça a luz dele para que ele possa apontar para você aonde foi que você, porventura, tenha deixado essa dracma.
para que o Senhor possa apontar para você exatamente aonde que você precisa melhorar no seu casamento. Além disso, aquela mulher varreu a casa. A atitude de varrer a casa denota humilhação. Uma pessoa que varre a casa, ela precisa se curvar, precisa se ajoelhar em alguns momentos para poder tirar a poeira que está nos lugares mais escondidos. Ela precisa ter uma postura humilde para poder achar algo que se perdeu. Portanto, quero deixar esse encorajamento para você. Busque a luz do Senhor. Se humilhe, varra a casa e não desista do casamento. Aqui diz, no texto de Lucas 15, que ela procurou a dracma diligentemente até encontrar. Não importa a condição do seu casamento. Procure diligentemente a dracma que você perdeu. Procure até encontrar. Se você fizer assim, você certamente, assim como essa mulher, vai reencontrar novamente a alegria de estar casado. Que o Senhor possa abençoar você, o seu casamento e que a luz possa brilhar sobre o seu lar para que as dracmas que porventura tenham se perdido possam ser encontradas e no final você possa se alegrar com o seu cônjuge e principalmente com o Senhor. Que o Senhor abençoe você, o seu casamento. Até uma próxima.